Oi, meu nome é Vera e hoje vou estar falando para vocês de uma simples receita para vocês que é vegetariano e tem dentro de casa ingredientes que dali vocês podem elaborar pratos maravilhosos, equilibrados, nutritivos, sem muito desgaste nem de tempo, nem emocional, nem de queimar os neurônios. Porque a nossa cozinha é uma fortaleza, é de lá que sai as armas para fortalecer o nosso corpo. E as pessoas hoje têm um preconceito e não imagina que a cozinha é uma área de saúde. Eu pensando bem, quando a gente começa a entender essas coisas, a gente sabe que antes de nos preparar para qualquer coisa, para qualquer profissão, nós temos que ter um mínimo de conhecimento daquilo que nós comemos. E é mínimo de conhecimento de culinária saudável, culinária nutritiva, culinária que dá saúde, culinária que dá resistência ao nosso corpo, para que ele não seja vulnerável a qualquer doença que apareça, para que ele seja um corpo resistente. Para as pessoas não pensam o quanto é importante isso. Eu sei que muita gente vai ouvir isso aqui, vai dar risada, vai achar que isso não é necessário. Mas se elas começarem a estudar alguns pontos da área de fisiologia, da área de nutrição, da área de medicina preventiva, da área de medicina curativa, elas vão observar que a saída está em aprender a cozinhar, em aprender a elaborar, em aprender a usar os alimentos que Deus nos deu como fonte de defesa contra a doença. E é isso que eu vou passar para vocês. Agora, se você não gosta desse assunto, se você não está preocupado com isso, quer mais é comer, beber qualquer coisa e não gosta disso, não fica aqui não, você vai se aborrecer. Porque tem muitas pessoas que me conheceram há alguns anos, há 2 anos para trás aí, elas olham para mim, elas não querem ser como eu, não quero ficar como eu fiquei. Não tem nada de mais nisso, elas estão contentes com do jeito que elas estão. E eu não estava contente como eu estava, com mais de uns 25 quilos a mais aqui no meu corpo, com a minha altura que eu tinha. Então eu não estava com crise de pânico, eu estava depressiva, eu passei por algumas coisas que agravou mais essa situação. Eu estava com a pressão que eu chegava no pronto-socorro com 20 por 12, 13 e tomava medicação, ela ia subindo 22, 23, chegava no limite 24, eu começava a passar mal, não sabia se voltava, acordava no meio da noite com crise de pânico, com suspeita de que eu tinha aquela doença do sono também, mas depois a psicóloga me falou que na realidade eu tinha crise de pânico enquanto estava dormindo e tinha palpitações, parecia que eu ia infartar. Eu ia para lá e quando aplicava a medicação em mim parecia que eu não voltava. Então eu estava com o corpo totalmente debilitado, cortisol alto, a minha ansiedade me levava a comer porque eu comia alimentos que não me traziam nutrição e as coisas iam faltando e uma doença ia gerando outra. Então, não tem nada demais, ninguém é obrigado a querer, só que eu não estava contente com aquela vida que eu estava levando. E cada um tem o direito de escolher, né? Mas como eu sei que muitas pessoas passam por o que eu estou passando, porque eu passei, e tão preocupada em mudar isso, mudar essa situação, encontrar uma solução, ou tem gente que já está até desesperada pensando que não tem solução, eu mesmo não pensei que não tinha solução, porque eu já tinha certo conhecimento nessa área de cozinha saudável, só que tinha muito ainda para aprender e eu não aplicava tudo. E eu não, pelo fato de eu não estar fazendo a comida adequada, eu não ia encontrando motivação para cozinhar, eu não ia encontrando. Então, o que eu fiz? Eu decidi mudar e experimentar aquilo que eu tinha. E o que acontece? A gente vai perdendo peso, não é a gente que vai, né, o foco não é esse, mas o cérebro ele vai sarando a gente. Todo o corpo que está acima do peso, ele está inflamado. Então meu corpo foi desinflamando. Uma vez que vai desinflamando o corpo, a sua saúde vai melhorando, aí você vai tendo vontade de fazer atividade física, aí você vai buscando outras coisas e você vai ficar mais atento a tomar água.
Enquanto você, e aí a saúde cada vez vai puxando o outro, você vai melhorando o seu sono, e uma coisa vai puxando a outra, porque é um círculo. A nutrição, ela é apenas uma roda mestra que vai juntando as outras rodas mestras. Mas assim, mesmo dentro da minha família, tem gente que olha pra mim e fala, porque eles já estavam acostumados comigo, com o rosto todo lisinho, né? Porque o corpo inflamado fica inchado, não aparece as rugas, mas eu já tenho uma certa idade. Então não tem como envelhecer e não ficar com rugas. Mas em compensação, eu fui perdendo peso em poucos lugares. Eu tenho pele flácida, tenho um pouquinho em algum lugar, outro, mas que eu vou trabalhar. Mas eu creio assim que é a idade. Mas é compensador o estado que eu estou sentindo, o bem-estar que eu sinto agora depois que eu mudei meu estilo, meu jeito de cozinhar a minha comida. Eu já fazia, só que eu decidi prestar mais atenção, tirar alimentos que não me trazia nutrição nenhuma e deixava o meu corpo em falta. Então, um corpo nutrido é um corpo saudável. E as pessoas não estão preocupadas com isso. Ninguém está preocupado em ensinar isso. A gente sofre crítica, a gente sofre perseguição por ensinar isso. Porque a gente está as pessoas estão viciadas, elas não têm culpa, é assim mesmo. Eu também tinha essa dificuldade. O que me fez sair disso foi aprender que o corpo nutrido, ele vai vencendo com mais facilidade os vícios e maus hábitos. Então eu passei a prestar atenção, a complementar o meu corpo com aquela substância que estava faltando, e aí cada dia mais eu me sinto melhor, sinto cheia de vigor, cheia de energia, com prazer de viver, com prazer de ensinar. Eu não tinha coragem de passar, eu volto a afirmar, eu não tinha coragem de me olhar no espelho. Talvez para muitas pessoas eu estava até mais bonita com o meu rosto sem ruga, mas só o rosto também, olha gente, só o rosto, viu? O resto não é muito assim não. E a partir do momento que você vai trabalhando os músculos, vai voltando tudo ao normal. Se você emagrecer apenas através da alimentação, deixar o seu cérebro fazer isso, não forçar isso de uma maneira não forçada. É o cérebro que vai, o cérebro, eu tenho dificuldade de falar algumas palavras, já expliquei isso para você. É o cérebro que vai decidir o que é mais urgente. Ele escolhe o que é mais urgente. Às vezes você muda. Eu vi uma reportagem essa semana que eu achei interessantíssimo, que às vezes nos primeiros dias que você muda a sua alimentação, você não sente a falta de peso, porque às vezes o cérebro está cuidando de tirar a gordura em algumas áreas que não vai refletir no peso, tipo o sangue, a gordura do sangue, porque ele sabe o que é urgência. Então a preocupação maior do cérebro é salvar a sua vida. Então por isso que nós temos que ter esse conhecimento de saber que nós devemos cozinhar para nós pratos que tragam nutrição para o corpo. Essa é a base de um corpo saudável. Corpo nutrido vai ser mais saudável. Pode não ter toda a saúde, porque nós vivemos num mundo totalmente contaminado, poluído. Nós vivemos num mundo assim, mas que vai melhorar, vai. Eu sou a testemunha disso. E eu decidi que eu ia ajudar as pessoas sobre isso. Não importa, tem as pessoas que concordam, tem as que não concordam. Mas eu não posso mentir de algo que eu vivi. Eu também era assim. Só que eu decidi experimentar. Antes de ficar duvidando, experimentar, porque eu cheguei numa posição que eu não tinha mais saída. Eu não tinha mais saída. Eu cheguei num estágio, uma saúde debilitada, emocionalmente debilitada, que eu não tinha mais saída. E eu sabia disso. Então, era uma coisa que Deus me cobrava. Você sabe, olha aqui, você está desistindo antes de experimentar. E antes de desistir de vez, eu voltei, porque eu já tinha experimentado, tentado várias vezes, mas eu não aplicava os conhecimentos porque eu não sabia que tinha que tirar tudo que inflama o corpo, tudo que acidifica o corpo. E o que acidifica o corpo? Alimento animal e alimento refinados. Tudo que é açúcar branco, tudo que é farinhas brancas, tudo que é refinado. E alimento animal. Então, que a saída estava em alcalinizar o corpo. O que alcaliniza o corpo? Comidas vegetais. Comidas vegetais que mais alcalinizam o corpo.
Ah, de onde você tirou isso? Tirei isso das pessoas da área de saúde com quem eu tenho estudado, com quem eu tenho buscado. Eu estou ensinando aqui a cozinhar. Eu não estou ensinando aqui, não estou consultando ninguém, porque eu não sou nutricionista. Estou ensinando a como cozinhar, porque as pessoas pensam que para você cozinhar comida saudável, que você pode chegar na cozinha e de qualquer jeito. Não é. Você precisa saber o mínimo, aprender o mínimo com os profissionais da área de nutrição, da área de fisiologia, até da área de neurologia, porque tudo está interligado. Para você ver o quanto que a cozinha é importante, porque o alimento ele está interligado em todas as áreas de saúde, em todos os setores de saúde. O alimento é fundamental que você come para que os profissionais da área de saúde possam te ajudar. Você vai precisar da sua cozinha. Ainda que você esteja tomando remédios químicos, você vai precisar comer saudável, porque senão o remédio, em vez de te ajudar, vai te debilitar, vai te adoecer ainda mais. Então, a cozinha é importante, é que as pessoas ainda não pararam para aprender o quanto a cozinha é importante na nossa vida, na manutenção da nossa vida. Porque é de lá que sai o remédio para um corpo saudável, porque o corpo nutritivo, ainda que seja a comida crudível, geralmente ela é feita nessa parte, na parte da casa que a comida é feita, preparada, é na cozinha. Então a cozinha é o quartel-general de onde sai tudo. A pessoa que está ali vai receber a iluminação e a sabedoria do Divino Espírito Santo para que a sua mente seja ampliada e ir em busca de fazer aquilo que dá prazer de comer bem. Porque uma vez que você tem saúde, você vai adquirindo o prazer de comer bem. O meu objetivo maior aqui é aliviar, é folgar, é dar liberdade para que as pessoas se sintam mais livres dentro da cozinha, com aquilo que vai fazer, usando o que tem à mão. E hoje eu quero falar para vocês que às vezes a gente está preocupado em buscar tanta coisa elaborada, e dentro da nossa casa, se você é vegetariano, você provavelmente você vai ter muitos ingredientes que você não dá tanta importância em elaborar pratos usando esses ingredientes. Por que eu estou falando aqui para essas pessoas que eu falo que já são vegetarianas? Porque elas conhecem, já conhecem o assunto, sabe, compra, tem dentro da sua casa alimentos que são vegetais. Mas às vezes, por falta de tempo ou por falta de conhecimento, na hora que vai elaborar o prato, não para pensar no que deve fazer para comer e acaba sobrecarregando na elaboração de uma refeição. Hoje, por exemplo, no final eu vou mostrar para vocês como eu elaborei um café da manhã usando apenas os ingredientes que eu tinha dentro de casa, porque eu não havia prevenido e eu percebi que eu não tinha feito pão integral, porque eu não como pão industrializado, eu mesmo faço o meu pão, elaboro o meu pão, faço o meu pão. E aí eu fiquei pensando na hora de dormir, o que eu vou comer amanhã? Mas eu falei assim, amanhã o Senhor me iluminará. E usando o que eu tenho, pensando no que eu tenho, já foi assim meio que antecipando, aí eu tenho isso, amanhã dá para fazer, porque eu tenho proteína, eu tenho carboidrato, eu tenho fonte de gordura, então dá para mim montar uma refeição equilibrada, nutritiva, com todas as calorias pela manhã. Então é isso que nós temos que aprender, ter esse discernimento na cozinha. Mas o que eu estou oferecendo para vocês já é o caminho andado. O caminho andado, vocês não precisam estar preocupados com isso. Vocês assistindo aqui, vocês já vão pegar pronto. Esse caminho que vocês têm que percorrer, eu já percorri. Então, eu vou dar as dicas para vocês. Aí para que a vida de vocês se torne mais fácil, porque é de grande importância que o nosso mundo viva com a melhor saúde,
Até porque para evitar que quando apareça uma pandemia, um vírus, ele se fortifique tanto, ele tome todo o espaço para ele. Então, que se nós nos cuidássemos, haveria uma barreira maior, uma resistência maior para que essa doença não se alastrasse tanto e causasse tanto dano. Porque a gente está vendo que o nosso país está batendo recorde de número de mortes por dia. Mas eu não quero falar, não é disso. Eu quero falar da nossa prevenção. Não adianta falar de algo que já está acontecendo, vamos falar da prevenção. E a prevenção está, se não for total, mas está dentro da nossa casa. A gente pode fazer alguma coisa. A gente pode fortalecer a nossa imunidade usando alimentos adequados para o que o nosso corpo foi projetado. Porque o corpo se enfraquece tentando adaptar os alimentos que não é propício para ele. Então ele se adapta, ele gasta energia nesse processo e acaba toda a energia de estar trabalhando para trabalhar a resistência, a imunidade e defesa de algumas doenças que dentro do nosso corpo. Então, vamos lá. Eu ontem não sabia o que ia comer hoje no café da manhã. Aí eu pensei, eu tenho batata. Eu tinha comprado batata porque você sabe, nós que somos vegetarianos e veganos, a gente tem sempre esses ingredientes em nossa casa. Pasta de amendoim. Aí eu lembrei que eu também tenho ervilha seca, aquela ervilha comprada no pacotinho, aquelas bandinhas. Aí então o que eu fiz? Eu levantei à noite, coloquei a ervilha de molho, a ervilha seca, e aí eu já tinha imaginado o meu café da manhã completo, equilibrado, porque duas proteínas, 2 carboidratos, porque um carboidrato seria a batata e o outro carboidrato seria frutas. E no caso das frutas eu sabia que eu tinha banana. Banana é rica em triptofano, que é bom para que durante o dia fabrique a serotonina, e à noite também para ser fabricada a melatonina, ela pegaria também o triptofano da banana. Porque então pensei, como eu tomo um suco e eu coloco maçã, eu não bato a maçã junto no liquidificador, eu ralo a maçã, dou uma espremida na maçã, tiro o suco dela e aproveito aquela fibra para comer no café da manhã junto, como se for fibra, porque fibra é o alimento bom para o nosso organismo, porque ele age como uma vassourinha. Então, sempre que a gente vai para a cozinha, a gente tem que pensar nessas coisas. Sempre que a gente vai cozinhar comida, nós temos que pensar no que nós estamos dando para o nosso corpo. E também no meu quintal tem acerola, tá na safra, tem umas acerolas bem grandes, e eu sei que o fruto colhido na hora, ele vem com todas as propriedades que ele tem ali, não há perda, porque tira do pé direto para o prato ou para se ingerir, então ele está ali carregado de nutrientes. E foi assim que eu elaborei o café da manhã com essa singeleza e essa simplicidade mais rica. E como fonte de gordura, usei a pasta de amendoim feita por mim aqui em casa, porque eu não estou comprando mais pasta de amendoim. Eu não sei se, mesmo que seja aquela integral que fala que o único ingrediente é amendoim, eu não sei se eles não acrescentam mais óleos ali, porque é bastante óleo que vem. E eu estava comprando um amendoim torrado, mas eu percebi que ele vem muito tostado, muito torrado, e não tem a fibra da casquinha. Então eu agora resolvi fazer ele totalmente integral, dou uma leve tostada nele na frigideira mesmo, nem preciso de levar ao forno. Faço com a pele mesmo dos grãos de amendoim e bato no processador e faço a pasta. Então o que eu elaborei foi isso. No lugar, o carboidrato, batata cozida, ela é riquíssima, batata doce. Por que batata doce? Porque batata doce tem um índice glicêmico menor do que o da batata inglesa. Mas eu vou ficar pensando nisso toda hora que eu vou fazer a refeição? Não, eu não estou falando para vocês pensar nisso. É por isso que eu estou passando esse conteúdo para vocês. Para que vocês não precisem ficar pensando nisso o tempo todo. Porque a gente
Às vezes não tem tempo. Eu levei mais de 20 anos para aprender essas coisas, elaborar essas coisas desse jeito. Então leva tempo. É treino, é aprendizado, é estudo, leva tempo. Então eu estou dando para vocês essas dicas já prontas para que vocês tenham uma comida saudável. Para que juntos, se a gente tratar a nossa saúde, nós vamos criando uma barreira contra as doenças. O nosso corpo vai se fortalecendo porque ele enfraqueceu muito, e isso é bíblico. Deus quer que nós dividamos aquilo que nós aprendemos. Então, se eu aprendo, a própria Bíblia fala disso, que nós temos que cuidar do nosso corpo. Para nós termos saúde, é preciso usar com sabedoria as coisas que nós temos. Eu não devo comer simplesmente para comer pelo meu prazer. Nós temos que ter prazer em comer, sim, eu volto a afirmar isso. Mas mais do que isso, nós temos que cuidar, que antecipar a nossa saúde. E um corpo doente, ele não glorifica ao nosso Deus. Ele não glorifica a Deus. E as pessoas, infelizmente, muitas não estão preocupadas com isso. Estão preocupadas com isso. Então, vocês que estão preocupados em ter saúde, preocupados em não comer alimento animal, porque o nosso corpo não foi feito para isso, nós fomos projetados, os dispositivos que tem dentro do nosso corpo, ele foi projetado para absorver com mais eficiência, com um processo natural, sem ter que fazer adaptação com os alimentos vegetais. Porque nós somos, se nós analisarmos tudo, o que a Bíblia fala? Que nós somos feitos do barro. E estou falando aqui para as pessoas que estudam a Bíblia, para as pessoas que conhecem a Bíblia, para as pessoas que aceitam que é a criação do nosso Deus Redentor. Eu não poderia estar falando aqui para pessoas que não, porque elas não entenderiam isso que está falando. Simplesmente cair e achar que eu estou exagerando, e achar que eu estou falando besteira, que eu sou uma alucinada. Mas as pessoas que têm esse mesmo conhecimento comigo, elas vão entender. Vocês que têm esse mesmo conhecimento que eu, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Agora, se vocês cuidar do seu corpo, vocês estão louvando a Deus. Nós chegamos numa época deste mundo em que a única segurança está nas coisas naturais. Vocês viram que se faz tanta coisa, se gastaram tanta coisa para combater esse vírus aí, mas ele ataca qualquer um. Não tem essa de dinheiro, não tem essa de cultura, não tem essa de cor, de raça. Todos estão vulneráveis. Mas por quê? Porque eles atacam a imunidade. E nós podemos perceber que as pessoas que mais que a doença não denigriu tanto, que a doença não causou grandes danos, foi nas pessoas que estavam saudáveis, nas pessoas que estavam nutridas, com vitamina D, com vitamina, com um corpo mais resistente, né, com uma boa imunidade. Então, se nós sabemos que o que nós comemos denigre a nossa imunidade, denigre a defesa do nosso corpo, por que não fazer a nossa parte? Não quer dizer que nós vamos ficar sem adoecer, não. Não quer dizer isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nosso corpo se torna mais resistente e se a doença chegar até nós, a gente ainda tem uma chance, sabe? E se nós fizermos a nossa parte, com certeza, Deus nunca deixa de fazer a dele. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então eu vou deixar aqui para vocês, aqui junto, mostrar para vocês as imagens, e vou narrar aqui para vocês da refeição que eu fiz, do de jejum da manhã. Então é um de jejum que eu fiz usando, eu volto a repetir, usando apenas coisas simples. Coisas simples. E não ficou uma refeição pobre, ficou uma refeição rica. Tá ali, tem ali, ó, 2 fontes de proteína, que é o amendoim e a ervilha. Tem ali 2 fontes de carboidrato, que é a batata e as frutas que ali estão. E tem também uma fonte de gordura, que é o amendoim também, que ele é fonte de proteína e fonte de gordura. Então,
se a gente criar, aprender, conhecer os grupos dos alimentos, todos vocês têm em casa, todos vocês que são vegetarianos, ainda que não comem alimento animal, tem esses alimentos na casa de vocês, porque vocês com certeza não são doidos de não ter esse tipo de alimento em casa. E é mais preocupante se vocês ficar só no carboidrato, só, sem se preocupar com a proteína. Então eu sei que todos vocês que não comem alimento animal têm esses ingredientes em casa. E vocês podem pegar o que vocês têm, aprender a ser criativo, a ser livre dentro da cozinha e desenvolver ali o prazer de comer bem. E esse prazer de comer bem, eu volto a repetir, ele vem trazendo para nós uma autonomia, expandindo a nossa mente, trazendo criatividade, trazendo ânimo para que a gente possa buscar praticar as outras ações de saúde, que é o respirar puro, que é fazer atividade física, que é tomar água para que bastante água, sem exagero, né, o adequado, porque a maioria das pessoas não toma a quantidade necessária de água para que os nossos tecidos sejam lavados, fazer atividade física para que também o nosso corpo se desintoxique, fortaleça o músculo para que possa ali absorver também a água. O nosso corpo vai hidratando, porque um corpo desidratado ele envelhece, ele envelhece bem mais rápido, ele fica também com a imunidade baixa. E ali nós vamos fortalecendo o soldadinho do nosso corpo, fortalecendo a defesa do nosso corpo, através da que nós colocamos na nossa panela, do que nós fabricamos na nossa cozinha. E eu volto a afirmar como que na cozinha, se você não tiver o mínimo de conhecimento, você pode fazer pratos maravilhosos, mas você não vai estar tratando da saúde e da defesa do seu corpo. Ele vai enfraquecer, não importa o que ele come, se não tiver nutrientes, ele vai enfraquecer, porque vai se tornar um corpo debilitado. E ainda que coma, que você pense comidas caras, comidas elaboradas, não é isso que é importante. Isso é importante também, mas não é só isso. É importante que ali tenha uma refeição rica em nutrientes. Aqui está um café da manhã completo. Aqui tem 2 proteínas, como deveria ser o café da manhã. No mínimo 2 proteínas, que as proteínas aqui são o creme ali de ervilha, mais denso, para que não fique muito líquido, para que o nosso organismo não se desgaste em energia para separar líquido de sólido para a digestão, e o nosso corpo aproveita a energia somente para a digestão e a absorção dos nutrientes da refeição. Aqui a segunda proteína é creme de pasta de amendoim, manteiga de amendoim, feita em casa, que eu mesmo faço o mais integral possível, o menos queimado possível, para que os grãos estejam íntegros e não haja muitas perdas. Então é levemente aquecido, não tira as fibras, que é as casquinhas do amendoim. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá sim, mas é compensador para a nossa saúde. O nosso corpo vai estar nutrido. E também tem que ser 2 carboidratos. No caso, eu estou colocando aqui batata doce. Por que batata doce? Porque a batata doce, o índice de glicêmico dela, não causa tanto dano, não é tão alto. Ela, como por ela ter fibra, apesar dela ter muito açúcar, não vai para a corrente sanguínea. Então, são pratos que a gente deve pensar ao fazer. Por isso que eu falo, na cozinha você tem que pensar em tudo, você tem que saber dessas coisas. Se você quer dar a sua família, dar a você sentir o prazer de comer bem, é isso, o prazer de comer bem não é só o gosto da comida, é o prazer de viver sabendo que você está comendo bem para a saúde do seu corpo. Então, o segundo carboidrato aqui são as frutas. No caso, eu coloquei aqui, ó, e tem maçã ralada, que eu faço um suco, né, que a gente toma antes, um suco que ele é coado. Então eu gosto de ralar a maçã, não bato no liquidificador a maçã não. Eu ralo separado, dou uma espremida, passo no pano, porque tem que ser no pano, porque eu faço um suco também que tem
outras, outra verdura, e para não ficar fibra, para ser valer como uma transfusão sanguínea e diretamente para o sangue fazer essa absorção, e também que não seja muito longe da refeição para que não tenha pico de glicemia ou separados. E aqui eu tenho também banana, tenho acerola, vou colocar mais acerola ali, que ela é rica em vitamina C, né? Então vou colocar mais porque foi colhida agora. Quando vai colhida agora, na hora do pé pro prato, pro nosso corpo, ela vem carregada de todos os nutrientes, está na safra e é totalmente orgânico essa acerola aqui. Então é isso, o café da manhã. Por que o café da manhã tem que ser rico? Tem que ser a maioria das calorias pela manhã, 45, seria assim, 45% pela manhã, 35% no almoço e 20% seria no jantar, se tiver o jantar. Senão você dilui isso em 2 refeições. Mas tem que comer o suficiente, sem ficar empanturrado. Mas eu como bem. E se vocês olhem para mim, eu não tô gorda. Você alimento integral engorda é um mito. Alimento integral, sim, tem calorias, mas são calorias ricas, calorias cheias. E você turbinando, por que você precisa turbinar o seu corpo logo pela manhã? Porque você turbinando o seu corpo pela manhã, você não vai sentir fome. Quando você come alimentos íntegros que dão nutrição e dá saciedade. Aí quando chega, daqui umas 5 horas, você vai fazer a outra refeição. E nesse período, o seu corpo gastou energia só para restaurar e absorver. E pela manhã, quando você acorda, você ficou dormindo. Se você teve uma boa noite de sono, aquele período em que o corpo absorveu todos os nutrientes, se você dormiu na hora certa, absorveu os nutrientes, você deu para seu corpo, você cozinhou uma comida boa para o seu corpo, uma comida nutritiva, e ele acorda, você acorda, o seu corpo acorda com a energia toda, querendo comer, querendo reabastecer, fazer a manutenção. Então ele tá ali, ó, o seu cérebro tá cheio de energia para absorver os nutrientes que você dá. Então tudo que você come pela manhã, alimentos bons, vai ser melhor absorvido pelo seu corpo. Por isso que o ideal é que a gente faça cozinhe pratos que tenha que tenha esse equilíbrio de calorias e dividindo proteínas, carboidratos e gordura. A fonte de gordura que eu estou usando aqui nessa refeição é o amendoim. Então nós fala assim, cozinha. Cozinha é muito mais do que se aprende por aí. Fazer uma receita, fazer um prato para a gente encontrar na vida o prazer de comer bem é muito mais que ir fazer comida só pensando no sabor. Porque às vezes você fica pensando só no sabor e o seu corpo vai ficando desnutrido. E o que acontece? Também fica ali muito em alimentos industrializados, alimentos que não são ricos, que não são ricos em substâncias que o nosso corpo precisa, nutrientes que o nosso corpo precisa. E quando nós colocamos no nosso organismo alimentos industrializados, alimento animal, alimentos refinados, o que acontece? Quando a gente come uma comida assim, o nosso corpo se acidifica. Um corpo ácido, ele é propício para as doenças, as bactérias samba em cima do nosso corpo. Então, por que o ideal é que nós aprendamos a fazer pratos, receitas saudáveis? Porque nós precisamos da condição do nosso corpo ter uma boa imunidade. E isso acontecendo no decorrer da vida, dos dias da nossa existência, a gente vai encontrando o prazer de viver, porque a gente tem menos doença. O corpo tá mais forte. A defesa do nosso corpo, a nossa imunidade está mais resistente. E ainda que a gente pegue alguma doença dessas que aparece por aí da pandemia, o que acontece? O nosso corpo está pronto para combater imediatamente, ela não causar
tantos danos. Então, é isso. Esse prato aqui, essa refeição aqui, estou mostrando para você um jeito simples de cozinhar sem medo de estar engordando, que não vai engordar. Você está dando saúde para o seu corpo quando você faz comidas pensando no prazer de comer bem, no prazer de viver bem, no prazer de ser saudável, no prazer de que e todos os outros sentidos da nossa vida vai se aguçando. Aqui você vai encontrando ânimo para fazer atividade física, você vai pensar, seu cérebro vai estar mais atento ao que ele tem que fazer, tem que tomar água, tem que respirar, tem que fazer atividade física, você vai encontrando ânimo, porque aqui você está motivado. Você vai te dando, você vai encontrando a motivação. Então, a primeira coisa, quando você está bem nutrido, a sua saúde vai chegando e vai interligando as outras atividades, as outras ações que você precisa fazer para ter saúde. Então, essa é uma refeição simples, que você pode achar uma refeição dessa em qualquer lugar e sem muito. Eu não fiz, eu faço pão integral. Como não deu tempo, então por isso que eu estou comendo batata doce. E assim vai, não tem necessidade. A nossa mente vai se ampliando. E essa é isso que eu quero ensinar para vocês. Essa liberdade, essa autonomia na cozinha, que a sua mente vai se expandindo, vai se tornando criativa e vai favorecendo muitas coisas na sua vida. E vocês vão ver que não é tão difícil pegar o que você tem à mão e fazer deles, cozinhar ali receitas, pratos nutritivos. Basta você prestar atenção e com o tempo você vai aprendendo isso. Essa própria prática de você melhorar seus hábitos no comer, de ir para a cozinha motivado, a sua mente mesmo ela vai buscando, porque Deus traz isso para a gente. Ele nos instrui, Ele nos ilumina. Às vezes eu acordo de manhã ou à noite, eu falo assim, nossa, eu não sei o que eu vou comer de manhã. Aí eu falo, o que? Me traz. Eu acordo com a ideia diante do que eu tenho. Eu penso assim, ó, pensa no que você tem dentro de casa. Aí eu vou analisando o que é proteína, o que é carboidrato, e ali vem a criação de uma refeição totalmente rica, nutritiva, sem precisar gastar muito e sem precisar pegar pratos para tentar imitar coisas que não tem essa necessidade. Pega o que você tem e come da maneira natural, da maneira que você pode, que está acessível a você. Dentro da sua casa você tem as armas, você tem as ferramentas, você tem os nutrientes, os ingredientes para cozinhar pratos nutritivos, sim. E é isso que eu queria passar para vocês e mostrar para vocês. Então, você precisa de receita? Nem precisa de receita para fazer uma refeição dessa. No máximo ali um caldinho, mas todo mundo pode criar o seu cremezinho, o seu caldinho. E é isso.